noite. Continuando nosso bate-papo acerca de algumas dúvidas do nosso cotidiano, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre assédio sexual, sobre importunação ofensiva ao pudor, que agora virou crime, que antes ficava previsto lá na Lei de Contravenções Penais e agora está tipificado com um artigo numa lei de 2018, que já está em vigor. Mas basicamente, a nossa intenção aqui hoje é diferenciar a hipótese de assédio sexual, que é um crime, que é um delito previsto no nosso Código Penal, no artigo 213, letra A, que estabelece, que tipifica a conduta. Essa conduta, ela é enquadrada numa lei que determina que esse crime é um crime de menor potencial ofensivo a médio potencial ofensivo, a depender das circunstâncias e do sujeito passivo e do sujeito ativo desse crime. O assédio sexual, ele só ocorre se estiver presente numa relação reiterada, cotidiana, numa esfera trabalhista ou numa esfera de posição hierárquica, onde nós temos ali a figura hierárquica ascendente e uma figura subordinada. Essa figura subordinada, ela pode ser tanto um homem quanto uma mulher, mas precisa haver uma relação onde se esteja ali envolvido uma situação de cargo, emprego ou função entre subordinado e subordinador. Essa pessoa numa posição hierárquica privilegiada, de ascendência, essa pessoa sim pode ser um sujeito ativo do crime de assédio sexual. Nós precisamos diferenciar o delito de uma simples cantada. Hoje em dia, nós ouvimos muito relatos de situações em pontos de ônibus, dentro do metrô, na rua, na noitada, de abordagens deselegantes. Essa cantada, essa importunação à mulher ou ao homem, ela, quando acontece fora de uma relação de emprego, fora de uma relação de subordinação, ela não é tipificada, ela não é enquadrada no delito de assédio sexual. O delito de assédio sexual, com a pena prevista no Código Penal de 1 ano a 2 anos de detenção, esse crime ele só ocorre se estivermos diante desses requisitos e dessas posições hierárquicas. Caso contrário, será um caso de cantada, será um caso de falta de educação, será um caso, pode até ser, de importunação ofensiva ao pudor ou de importunação sexual, mas não de assédio sexual. Como a pessoa deve fazer ao ser vítima do assédio sexual? Tanto a mulher quanto o homem que se sentirem constrangidos numa relação trabalhista, eles precisam ter a cautela e o cuidado de produzir provas para poder levar ao registro de ocorrência numa delegacia policial. O empregado, ele não pode usar o direito, o judiciário, uma delegacia de polícia para se vingar de um empregador que o mandou embora por justa causa. Ele não pode procurar o judiciário apenas com a intenção de obter uma vantagem ilícita ou de uma indenização. Esse ato, esse fato que ele alega ter sido vítima de assédio sexual, ele precisa ser provado através de testemunhas, provas escritas, e-mails, print de conversa pelo WhatsApp. Ele não pode simplesmente ir à delegacia e dizer que foi vítima de um assédio sexual se ele não tiver condições de provar. Caso contrário, esse empregado responderá pelo delito de denunciação caluniosa ou então pelo crime contra a honra, o crime de calúnia. Ele vai poder responder como réu numa situação de uma denunciação caluniosa ou crime de calúnia, ainda pode ser responsabilizado na esfera civil, cabendo ali uma indenização por danos morais ou materiais, e pode ainda responder administrativamente
podendo, por fim, ser mandado embora por demissão por justa causa, ou demissão a ser, na verdade, interpretada e definida pelo juiz trabalhista que vai julgar. Então, para encerrar o nosso bate-papo a respeito do assédio sexual, da importunação ofensiva ao pudor e da cantada, a gente pode entender que numa relação trabalhista, quando existe aquela ameaça do empregador dizendo, sempre com intuito sexual, buscando, tentando seduzir, mas constrangindo o empregado a um ato sexual, um ato libidinoso, quando o patrão chega para o empregado e fala, ou você sai comigo ou rua. Um outro exemplo, se você aceitar jantar comigo e dormir comigo, eu aumento o seu salário. Se você aceitar viajar comigo no final de semana, eu vou te dar uma gratificação. Essas são situações, sim, caracterizadas como assédio sexual. É importante esclarecer o que diz o nosso Código Penal, o que diz o artigo 216-A do Código Penal. Ele diz o seguinte: constranger alguém, tanto homem quanto mulher, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício desse emprego, desse cargo ou desta função. A pena, ela é de 1 a 2 anos de detenção, podendo ser aumentada em até 1/3 se essa vítima é maior de 16 anos e menor de 18, como o menor aprendiz. O assédio sexual, por fim, eu defino para vocês, é a insistência inoportuna, importuna de alguém que usa dessa vantagem para obter favores sexuais de um subalterno ou subordinado. Tá ok? Uma boa noite.